Olá pessoal, meu nome é Dilson Mendes e eu quero falar com todos a respeito de um fato verídico e esclarecedor para todos. A palavra está lá em Jeremias 33:3 e fala assim: invocai-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É uma coisa sobrenatural. Todos vão entender. Amém? Mas eu vou contar a história? Pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui, meu nome é Dilson Mendes e quero contar uma história para todos que serve para entretenimento e verídico, é verdade, aconteceu comigo. Basicamente, foi lá na minha casa, né, quando eu morava lá no Barreiro, e o Senhor tem me mostrado, tem me falado comigo. E nesse dia eu fui trabalhar, eu estava indo trabalhar, mas antes disso eu tive um sonho muito, assim, uma tensão, parecia com uma coisa muito real, muito verdadeira, mas muito, parecia que eu estava lá. É sempre assim, quando eu sonho, parece que eu estou lá no sonho, estou frequentando aquele sonho, eu estou vivenciando aquele sonho. E eu acordei me sentindo muito aflito, uma aflição muito grande, muito extenso, e fui trabalhar. Mas eu não sabia o que Deus estava preparando para mim, não sabia o que Deus estava querendo falar. E nesse dia eu fui trabalhar, e eu lembro muito bem nessa história que eu estava quase saindo da empresa, eu estava no extra da empresa, eu não estava no setor. Porque sempre a conservadora tem um setor, o lugar onde é que a gente fica. E eu estava no extra, não tinha setor. E o meu supervisor me pediu para ir para um determinado lugar, que era da empresa. E eu fui. Mas nesse meio caminho, a intenção que eu queria era vir para o lugar onde é que eu havia comprado, que era lá no Ribeirão das Neves, que era aqui no Metropolitano, na época. Imagina que aqui era um cômodo, tinha algumas coisinhas lá dentro, que eu dormia praticamente, né? Era um sofá, uma mesa, uma coisa mais rústica, né? Não era uma coisa mais assim composta. Então eu resolvi, eu queria vir para cá. Mas aí eu fui trabalhar nesse lugar, veio um cansaço, uma coisa assim, eu resolvi ir para casa da minha mãe, não vim para cá. Irmãos, quando eu estava na casa da minha mãe, eu recebi a notícia de que havia roubado a minha casa. Um barracão simples, pequeno, sem nada. Quase sem nada, né? Vamos dizer, tinha mais coisas assim de segunda mão do que de primeira mão. Não tinha nada de valor. Era uma coisa muito simples. E eu fiquei preocupado, porque Deus havia me avisado, falado comigo. Eu não entendi o que era o sonho, mas nesse sonho era a aflição que eu sentia. E justamente veio à tona a situação e a verdade que aconteceu no dia. Eu fui avisado que nessa época, um senhor olhava, cuidava para mim desse lugar, desse determinado lugar. Ele ia lá, olhava as coisas e voltava para a casa dele. E ele me deu a notícia que havia roubado, que eles haviam abrido a porta, arrombado a porta e tudo. E quando ele entrou, estava tudo no chão, tudo jogado no chão. E assim, só não colocou fogo porque Deus estava no meio. Porque Deus estava no meio, senão eu creio que pelo visto que estava, eu tinha colocado fogo. Bem, adiante disso, eu recebi a notícia e fiquei em estado de choque, porque até então, né, eu não pensava que isso ia ser verídico, ia ser Deus falando comigo, né, mais uma vez. Aí eu fui em um determinado lugar, lá perto de casa, e comecei a chorar, porque eu estava tão angustiado que eu estava trabalhando, como é que eu ia sair de lá, sendo que eu tinha que trabalhar no outro dia para olhar isso, né, não tinha como. Aí determinada pessoa me viu, e eu creio, movida por Deus, ele colocou a mercê o carro dele. E ele era policial que conhecia a região, o lugar onde é que eu tinha um barracão. Aí ele me prestou, falou comigo que viria comigo
olharia que nós voltaríamos para casa, não iria dormir lá. Eu ia simplesmente ver o que aconteceu. E eu vim com ele, né? Foi muito forte, porque quando eu cheguei, a corrente não era uma porta, era uma corrente com cadeado. E eu vi o cadeado praticamente arrombado, arregaçado, né? Totalmente destruído. E quando eu entrei para dentro do barracão, eu vi tudo caído no chão. Praticamente, se eu tivesse aqui, eu estaria morto, queimado, porque eles iam colocar fogo e assim por diante da história. Então eu assim fiquei em estado de coisa. Só que tem que eu tenho outra parte da história que ainda eu tenho que contar e falar, que serve para orientar, né? Orientar primeiramente, que eu digo, que eu creio. E aí nesse dia eu voltei, terminando essa primeira parte, eu voltei, comprei, eu fui assim consolado pela minha mãe, pelo esse moço que mora lá perto de casa, e assim assim deu fim à história, mais ou menos, mas tem a segunda parte que ainda vem. Mas isso serve para quê? Para orientar a pessoa quanto ao inimigo. O que ele pode fazer? O que ele faz com as nossas vidas? O que ele quer fazer com a nossa vida? E o que Deus quer fazer com a nossa vida, né? São duas partes distintas da situação. O que Deus quer fazer conosco e o que o inimigo quer fazer com a gente. Então o que eu falo? Primeiro, Deus, Ele te ama. Segundo, Ele te dá segurança. Porque até então, para mim era um sonho como qualquer outro. Como qualquer sonho que eu tivesse, qualquer pesadelo. Mas foi muito real, foi muito verdadeiro. E era Deus falando comigo, me confortando e dizendo que eu iria passar por essa situação. Por essa situação que veria. Segundo, terceiro, os meus familiares que estavam à minha volta me ajudou muito, me deu muita força, principalmente a minha mãe me deu muita força para superar essa situação. Essa primeira parte que eu contei a vocês. E segundamente, a parte financeira, né? Que depois eu tive que restituir tudo isso, mas não eu, mas aí tem a segunda parte. E foi um barco para mim, que até então eu achava que Deus estava lá bem longe de mim, assim que Deus não havia contato comigo. E Deus, creio que como Deus quer ter comunicação com o homem, com o ser humano, Ele chegou até a mim e me deu esse sonho, me falou. Eu já estava na presença de Deus, eu já havia aceitado Jesus, eu já estava na igreja com essa situação. E Deus veio falar comigo. E eu não dei, talvez, crédito naquele momento, mas era Deus falando, ó, vai acontecer isso, se prepara. E talvez eu não dei a importância que devia dar, mas depois eu dei, porque eu vi toda a situação, tudo acontecendo comigo. Segundamente, quartamente, eu quero falar o que o inimigo pode fazer com a sua vida. Ele pode te destruir. Ele pode acabar com você se você não tiver Jesus Cristo na sua vida. Ele é destruidor, ele rouba, ele mata. Não brinca com o inimigo, ele destrói. Essa é a primeira parte. Pessoal, continuando a palavra que eu disse, eu quero deixar uma meditação para todos, tá? Tá em Jeremias 33:3, tá? Invocar-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas que você não sabe, só Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe o seu passado, o que aconteceu e o seu futuro, ele sabe todinho, desde a hora que você nasceu até a hora que você morrer.